já se falou muito da diferença entre o desporto e o treino de artes marciais e o desenvolvimento de um ser humano em artes marciais, e ainda agora falava o mestre Gaifão sobre isso. E eu queria perguntar, da experiência que tem, o que é que acha, porque se fala muito e há teses e teses e teses de mestrado e doutoramento e trabalhos feitos das mais-valias para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento mental, dos praticantes de desporto. E eu queria lhe perguntar, da sua experiência, o que é que acha que prepara mais um ser humano para a vida? É treinar uma arte marcial com um sensei que saiba o que isso é e que ajude a pessoa a desenvolver-se, ou é fazer, por exemplo, o judô desportivo, com um bom treinador de judô desportivo? Entendamos que Karatê já é proveniência da Índia, não tem nada a ver com o Japão. Passa por Okinawa, aliás, passa pela China, a China está ligada a Okinawa, digamos, é absorvida pelos japoneses, os japoneses veem algo, digamos, muito interessante e Ginshi Funakoshi entra, digamos, no Japão, é favorecido por ser, digamos, um auxiliar como jardineiro e, enfim, e um homem do Zen, digamos, junto ao imperador, obtém a autorização e começa a desenvolver o Karate Jutsu e convida depois todos os seus parceiros da altura das suas relações em Okinawa e funda-se efetivamente o Karate. Mas Jigoro Kano foi o homem que em Okinawa, de facto, foi buscar tudo o que eram artes marciais tradicionais e ligeiramente diferentes de umas províncias para as outras, e que nós chamamos, excepto o Vado Rio, mas podemos dizer Mabuni, Miyagi, ou seja, estamos a falar Goju Ryu, Shito Ryu, e tantas artes, ou seja, de várias províncias, e que, de facto, perco-me. Mas Jigoro Kano juntou isso tudo, a única coisa que lhe ficou a faltar foi, digamos, o judo no chão, porque teve que mais tarde lá conseguiu arranjar uma família que era exímia e que hoje é interessante saber que os sujeitos do Brasil que fazem, digamos, jiu-jitsu, dizem e gabam-se, mas a nossa eficácia trabalha no chão também e vocês do Karaté é tudo em pé, quando caem no chão é uma desgraça. Exatamente por isso Jigoro Kano também teve essa dificuldade, colmatou esse problema e criou algo que anteriormente não era desportivo, porque ele falava que ensinava a técnica tinha que ser, depois de bem dominada, iríamos experimentar uns com os outros, agora no chamado, digamos, como é que se chama? Ou seja, ora agora cais tu, ora agora caio eu, que é, digamos, nós também temos um termo no Karaté, qual é? O Bunkai, a aplicação prática do kata, o Bunkai-Oio. Não, digamos, o nosso treino em movimento. O Randori. Nós chamamos de Yakusoku-Kumite, mas no judô é Yakusoku-Geio. O Yakusoku-Geio, eu vou praticar a técnica que aprendi, agora cais tu, agora a seguir caio eu, e depois vamos tornar isto um bocadinho mais resistente. Eu agora vou tentar esquivar da técnica que tu me vais aplicar, e depois torna-se ainda mais complicado, que é o Randori, que é o Kumite, em que a gente tem um bocado de resistência e já não é, isso era aplicado não só com os mais novos, com as senhoras, como com os séniores, não é? Mas isso depois morreu tudo com a história, digamos, do desporto. Mais tarde, digamos, Jigoro Kano é morto, digamos, é assassinado num barco, exatamente porque toda a gente queria era a competição e essas coisas todas por aí fora. Mas quer dizer que, de facto, a diferença entre judo e karaté e aikido, não há diferenças. Ou seja, toda a gente foi buscar uma parte muito importante, digamos, ao grande mestre criador, digamos, do aikido, Moroi Ueshiba, portanto, digamos, a Jigoro Kano, a Itosu, e, digamos, aos alunos de Itosu, como a Miyagi, como Mabuni e como tantos outros, que são tantos, que, de facto, na realidade... Portanto, para mim é igual, são artes marciais, digamos, de defesa efetiva em situações de emergência ou não emergência ou em termos militares, com ou sem armas.
E como é que faz esta ligação com a sua experiência e também ao longo do seu percurso, como é que foi fazendo a ligação entre o Budô, as artes marciais e a espiritualidade neste sentido? E as respostas são duas. Uma delas é uma resposta, digamos, não holística. Uhum. E outra, digamos, é segundo um ser que habita na Terra. Depois eu poderei, digamos, ir mais longe. Mas a resposta concreta é: não há espiritualidade nas artes marciais. Isso é algo que não existe. A minha mente tem que estar vazia e para eu conseguir esse esvaziamento, eu tenho que treinar uma técnica no mínimo 20.000 vezes. De modo a que, quando o meu cérebro sentiu e porque está vazio, não tem operação nenhuma, o adversário já está no chão ou já está morto. Porque se não for assim, eu morri. Isso, há um pouco de espiritualidade, há um encontro da aura, há um encontro de energia. Como essa energia, em termos de defesa ou de ataque, vem gerar, digamos, o que há. O que é o que há? Quais são os tipos de som? Em que direção é que partem? Horizontal, vertical? Qual é o tipo de ruído? Tudo isso são uma parte holística, mas outra parte que tem outra dimensão. Mas eu não posso dizer que nas artes marciais, no concreto, ou dizer a alguém que é espiritualidade.